Olha para essa pessoa mais bonita do lado e diga assim: tema da mensagem. Isso, olha bonito para ele assim. Olha para o cara bonito aqui, ó. Claudinho, olha para mim. Olha para um cara bonito, Claudinho. Tema da mensagem: suportando os processos. Quem está vivendo um processo na sua vida aí, está passando por uma prova, meu Deus. Parece que essa fase do videogame Atari não passa. Quem já viu o Atari sabe, né? O Popeye, o Brutus correndo atrás do Popeye, a gente não vencia nunca, porque o Brutus era muito grande. Tem umas fases da nossa vida que parece que a gente não passa. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, nós teremos resposta. Eu tenho certeza disso, irmão. Processo significa ação contínua. É um processo, algo contínuo. Eu queria que a Alice estivesse aqui para ela ouvir, para ela concordar comigo, mas ela vai ouvir depois a mensagem. Ação contínua e muitas vezes prolongada em seu decurso. Tem gente aqui que vai ter prova que vai demorar anos. Tem gente que vai demorar meses. Tem gente que vai demorar semanas. E em nome do Senhor Jesus, as nossas provas vão passar em dias. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Se você crê que a sua vitória vai chegar, diga amém bem alto. Eu creio. E também é um conjunto de experiências para alcançar e atingir um objetivo. Quanto mais processos na minha vida eu passo ao encontro do propósito, mais experiências eu adquiro. Não é que você está ficando velho pela idade, nem pelos anos, nem pelos dias. É que você vai alcançar experiências para a proposta que o Senhor tem dado para você, que vai virar propósito. Os processos vão fazer a gente alcançar o propósito de Deus. Tem alguns tipos de processos judiciais que talvez você não conhecia como eu, e eu vou fazer você conhecer hoje. Tem 3 tipos: o processo do conhecimento, o processo cautelar e o processo de execução. Esses 3 tipos de processo vão fazer com que a causa seja ganha ou perdida, porque nem sempre quem entra no processo judicial sai como vencedor. Mas vamos lá, alguns tipos desses processos. Primeiro ponto: conhecimento. É utilizado para reconhecer um direito a ser apresentado. Para nós alcançarmos o processo de conhecimento, o juiz ou o advogado precisam reconhecer que aquele processo é verídico. Perguntas vai ficar aí na sua cabeça, mas como é que acontece? Para você levar uma causa para alguém, ele precisa ser verdadeiro. Para você passar por um processo, você precisa estar nessa causa. Para você alcançar o propósito de Deus, você vai ter que entrar nos planos de Deus. A pior coisa que tem é quando um crente chamado por Deus tenta fugir do propósito de Deus. Aí ele entra num processo. Quando ele entra num processo, a Bíblia diz que o Senhor é um justo juiz. Diga comigo: justo juiz. Quando ele tem conhecimento do seu processo, ele vai reconhecer que tudo que você está passando, ele também vai intervir. Por ele ser o justo juiz, ele vai começar a entrar na sua causa e vai fazer com que você saia como vencedor. Eu falei no início, nem toda causa mundana que a gente entra no registro em juízo, a gente vai receber vitória. Bom seria que todos os processos que nós entrássemos em juízo, seríamos vitoriosos, aí seria maravilhoso. Mas não é sempre assim. Mas quando eu olho para Jesus, todas as causas que Ele tem em suas mãos, e elas são suas, você vai sair sempre como vitorioso. Eu posso ouvir um glória a Deus? O processo de Deus, muitas vezes não é como o nosso. Ou ele é lento, ou ele é mediano, ou ele é rápido. Quem vai decidir aonde chegar é o próprio Senhor Jesus. Segundo ponto de um processo judicial, o cautelar. O processo cautelar tem a finalidade de preservar as provas, as coisas e as pessoas. Por exemplo, alguém foi maltratado, uma criança foi maltratada.
Uma criança foi abandonada, que é chamado de abandono de incapaz, é isso? Uma criança foi abandonada e agora vai em juízo, porque um vizinho ligou para a polícia, foi em juízo, e eles vão entrar num processo cautelar para saber a finalidade desse processo, se pode preservar as provas, se a criança tem uma marca de violência, se acontecer alguma coisa. Então, o processo judicial cautelar significa preservar algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. A porta ainda não se abriu porque o Senhor está preservando você para receber essa porta. Quem está entendendo, diga amém. Por que você não pode entrar nessa porta de Deus agora? Porque esse processo vai demorar mais um mês. Porque esse processo que você está passando vai demorar mais um ano. Vai demorar alguns anos. Por quê? Porque ele está em cautela para uma finalidade e Deus começa, como um juiz, ele começa a preservar três coisas. As coisas que você tem, as provas que foram ditas e pessoas. Deus está preservando os seus filhos, Deus está preservando a sua família, Deus está preservando os teus negócios, Deus está preservando os seus processos, para que lá na frente a gente entenda, caramba, era para eu ter feito isso há muito tempo e eu permaneci batendo na mesma tecla. E algumas coisas não aconteceram porque o caminho não era esse, o caminho era para a direita. O caminho era para a esquerda, o caminho era para ter retornado, o caminho era para ter avançado. Então, alguns processos na nossa vida, o Senhor tem cautela para que a gente não erre lá na frente, porque Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é todas essas coisas. Então, o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. Posso profetizar, igreja? Eu profetizo que amanhã o Senhor vai profetizar e vai enviar um anjo sobre a tua vida para que respostas de Deus comecem a acontecer nesse nosso processo. Esse processo tem hora, tem dia, tem ano para acontecer e eu tenho certeza que no nome do Senhor Jesus tudo vai acontecer no tempo de Deus. Amém, igreja? Terceiro tipo de processo judicial, o de execução. Depois de ter passado por reconhecimento, ter passado pelo processo cautelar, entra no processo de execução. É quando alguém, aí entra aqui, ó, vamos lá, Ana. É quando alguém não paga uma dívida que deve. O juiz autoriza a busca de bens e etc. A Bíblia está falando que depois de passar do conhecimento do cautelar, entra a execução. Algo que era para ser feito e não foi feito. Por quê? Porque precisou passar por um processo. E todo processo tem um número, não é isso, irmãos? Aquele número enorme. Alguém já viu o número de processo? São mais de 10 números. Vários números com ponto, com vírgula, com parênteses, tudo. Aquilo ali é um processo. O Senhor está pegando a sua palavra, que são números, que é o chamado nos estudiosos mais aprofundados, chamado de cabala. Os números se entendem com a profecia. É por isso que o número 7 é perfeição. É por isso que o número 40 é prova. É por isso que o número 12 é governo. E assim por diante. É por isso que o número 3 é trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus? Ele está executando o processo. Agora tem uma coisa. Alguém tem que pagar a você, tanto em dinheiro ou em alguma coisa, algo que que entrou em processo. Em nome do Senhor Jesus, quando nós sairmos do lugar de juízo, nós vamos sair como vitoriosos, porque a palavra do justo juiz é para te fazer vencer a cada dia. Eu vou entrar mais profundo que Deus está falando comigo aqui. Tem algumas coisas que vão começar a tomar forma na nossa vida hoje, porque o processo já foi liberado. E a gente não tem noção. O dinheiro caiu na conta, o Pix já caiu na conta, aquilo que era para ser feito pelo juiz já aconteceu, e a gente está tão desapercebido, brigando por algo que Deus já aprovou.
Eu vou repetir para a igreja: tem coisas que Deus já provou e a gente está dando corda para trás. A gente está puxando para ir para trás e Deus está mandando avançar. Tem algumas coisas que o justo juiz já nos autorizou no dia de hoje e eu vou ouvir um glória a Deus, aleluia. Processos na nossa vida. Tem 3 processos principais: o nascimento, o crescimento e a morte. Quem aqui quer morrer amanhã? Nem eu. Quem quer amanhã deixar de comer, beber, lanchar, tomar café da tarde, aquele pão cheio de manteiga, aleluia. Quem quer deixar amanhã de comer aquele ovo fritinho maravilhoso? Quem quer deixar de ter algumas coisas na sua vida? Eu não quero. Então o homem nasce, cresce e morre. A gente começa a entender que a vida vai passando e a morte vai ficando mais próxima, infelizmente. E a gente vai entendendo que pela lei natural é a gente ficar velho e morrer quando ficarmos velhos. Lá para os seus 120 anos. Quem quer morrer com 120 anos, aleluia? Bem de saúde, né? Andando, indo no supermercado, pegando o carrinho, né? Aleluia, passeando com a sua família. Isso é uma boa velhice. Na vida existem esses 3 processos, mas existem outros 4 processos: a infância, a adolescência, a vida jovem adulta e a velhice. Então, no processo da vida, quando a gente olha de criança, a gente vê que a criança nasce e começa a perceber aquilo que ela não via e ela começa a ver. No seu 2º, 3º mês, começa a nascer algumas coisas na criança. Com o seu 6º a 8º mês, começa a querer dar os primeiros passos. Aí a mãe fica: vamos lá, bebê, vamos andar, bebê, anda logo, meu Deus, vamos lá, Alice, anda, Alice, eu estou doido para ver a Mariana e a Giovana andando. Quando começa a andar, fala assim: senta, não sai daí. É igual muitas vezes a gente chega em casa, a minha cachorrinha está lá, Andy, o dia todo deitada. Quando a gente acaba de chegar da igreja, ela levanta, vem balançando o rabo ali e vem falando assim: vai, o que a gente fala? Vai deitar. Mas eu já estava deitada. Eu só vim aqui para ver vocês. Na vida, a infância, a adolescência, o jovem adulto e a velhice fazem parte dos processos de cada um de nós. Quem diria que você ia chegar a 18 anos? Quem diria que você ia chegar aos 40 anos? Meu amigo motorista de táxi, né? Não é mais motorista de táxi, deve estar com seus 30 e pouco aninhos, é isso? Quanto? 30? Quem diria que nós chegássemos a essa idade? André está quantos anos, Andrezão? 42. Quem diria, André, que nós iríamos chegar a 42? Quem diria que a minha mãe ia chegar aos 70 anos? Mais 10. Aleluia. Quem diria, irmãos, que nós estaríamos aqui, que o Senhor nos escolheu com um processo de vida para uma vida vitoriosa. Eu continuo falando com os irmãos em João capítulo 15, volta uma folha aí, João capítulo 15. Eu quero falar desse processo até a história de João 16. João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O Senhor Jesus, ele começa a dar umas instruções aos seus discípulos. Jesus está hoje aqui, Anne, Carolina, dando-nos instruções para um processo de vida. Ah, mas por que eu tenho que manter o meu casamento? Porque foi o casamento que Deus deu. Ah, mas eu estava no mundo, casamento que Deus deu. Porque o que Deus une, ninguém separa. Mas pastor, estou vivendo um processo no meu trabalho de... Esse processo tem dia e tem hora para acabar. A Bíblia está dizendo que o Senhor está dizendo: eu sou, olha, ele está dizendo aqui, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos, são as varas. São aqueles galinhos que dão nas laterais da árvore. Mas em mim, vocês vão começar a dar fruto. Porque sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Processo. Para começar a dar galho, tem que começar a crescer o tronco.
Para começar a crescer o tronco, tem que ter raiz. Então tem algumas coisas na nossa vida que para chegar ao propósito, eu tenho que sair da fase do processo. O processo de crescimento de uma planta. Eu estava vendo uma menina ontem plantando, a Cleide de novo, né? Plantou chuchu. Quantos meses nasce o chuchu? 4 meses. Mas o aipim, 1 ano e meio. É melhor comer aipim ou comer chuchu, gente? Os dois logo, né? Mas o aipim é melhor, eu prefiro o aipim. Porque chuchu tem gosto de quê, irmãos? Chuchu com camarão, tem gosto de quê? Camarão. Chuchu com abóbora. Abóbora. Tem gosto de nada. Mas a gente esquece que no meio daquela planta, daquele fruto, daquela verdura, né? Tem uma proteína que só o chuchu tem. E ela começou a fazer coisas, começou a fazer massinha, começou a botar queijo dentro e começou a fazer bolinho. Que delícia de ver. O processo do chuchu, 4 meses para crescer. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente não quer aguardar o processo, porque o Senhor falou assim, só vai acontecer os ramos se começar a partir da videira. A gente não pode burlar ou quebrar etapas para que o propósito aconteça mediante os processos. Diga para quem está do teu lado mais uma vez, tema da mensagem, suportando. Agora fala para esse irmão que está desanimado aí, tema da mensagem, suportando os processos. Aí olha de novo para essa pessoa e fala assim, está aguentando? Está suportando os processos? Está fácil ver o carro aí com o pneu furado? O meu carro perdeu o freio ali em Coelho Neto, Coelho Neto antes. Já fui dando curva, já foi para o mecânico, está adorando o mecânico. Eu falei, está amarrado. Mas a gente não entende o processo, que eu estava indo para Cascadura, né, lá perto do Negrão de Lima, o viaduto. Eu estava indo para lá, talvez no meio do caminho ia faltar freio e para voltar para casa tinha que pagar o quê? Um reboque. Então é melhor parar em frente à casa do mecânico do que ir lá em Madureira, Cascadura. A gente não entende o processo, porque às vezes há um impedimento ali na frente que Deus está dando e está colocando para você não avançar, porque o anjo do Senhor foi até Balaão e falou assim, cara, é só até aqui. E tem gente que não está entendendo, aí Deus começa a usar coisas que são sobrenaturais para nos mostrar. Essa noite eu tive um sonho doido, irmãos, doido, sonho doido. Eu estava vestido de roupa da aeronáutica e o meu sonho era ser sargento da aeronáutica. Eu fiz uma prova e passei, fiquei lá com o número baixo. E eu não fui porque eu sou daltônico, para quem não me conhece. Eu sou daltônico, então cores para mim é um problema. Verde, cinza, grafite. Ih, meu Deus, essas cores é o sangue de Jesus na minha vida. E eu não passei. E ontem eu tive um sonho de que eu estava vestido de roupa de sargento da aeronáutica. E eu falei assim, mas como é que eu vou com 49 anos? Não, abriu uma vaga para você que tem 49. Eu falei, meu Deus, estou dentro. Comecei a botar aquela roupa e comecei, Ana Paula, a fazer o trabalho de um sargento da aeronáutica. De repente eu ouvi o meu brevet, estava a cabo. Eu falei, ué, mudei para cabo? Daqui a pouco eu olhei para o brevet de cabo, não existia mais. Eu falei, meu Deus, a minha roupa da aeronáutica sumiu. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Quando eu me vi, estava dentro de uma favela pregando o evangelho. Quem já está entendendo, diga amém. O processo não tem nada a ver com o que você quer. Porque ninguém quer passar pela provação. Quem quer passar pela provação, passar pelo deserto e ficar passando fome e ter problema? Ninguém quer. A gente quer ver o propósito. Olha, Deus me chamou para a promessa. Deus me chamou para o propósito. Está preparado para os processos? Está preparado para os não da vida? Está preparado para as traições, as ingratidões? Está preparado para os sim falsificados, que são as fake news dos sims? Que dizem que te ama, mas na hora que o bicho pega, todo mundo mete o pé. Está preparado, irmãos, para entender que nesse processo não vai ter mais ninguém com você. A minha roupa da aeronáutica sumiu. Comecei a estar com aquela roupa normal, até que está lá em casa, e eu falei assim, meu Deus, Jesus, eu estava bem. Aí o Senhor falou assim, não, era o teu sonho, mas o meu sonho, meu Deus, o meu sonho é maior do que os teus sonhos. A gente sempre quis buscar o que o nosso ego, a nossa vontade queria, mas Deus nunca nos colocou naquilo que a gente quis. O Senhor sempre colocou a gente diante daquilo que Ele quer, porque vocês não vivem mais para vocês mesmos. Eu vivo em vocês e vocês são meus.
para passar pelo processo, irmãos, vai ter que reconhecer que tudo que vai aparecer na tua vida é para o crescimento espiritual teu e da tua casa. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus está nesse processo.